Olá amigos da TV Assembleia, do canal digital 51.2, TVN canal 17, eu sou o Gregório Dantas e estarei com vocês hoje, trazendo os destaques do esporte no Brasil, no Maranhão e no mundo. Copa São Luís de Futebol 7 reúne atletas e ex-atletas profissionais em competição aqui na Ilha de São Luís. Rogério Micali, técnico campeão olímpico, foi um dos destaques na primeira semana de futebol do Maranhão. Você vai ver ainda os detalhes do confronto entre as equipes Master do Sampaio Corrêa e do Flamengo. E mais, uma entrevista com o presidente da Associação Maranhão Rugby, Thiago Mitoso, e com uma das atletas campeãs do Circuito Interestadual 2017 em Belém. Tudo isso agora no programa Esporte em Debate, que já está no ar. E nós vamos começar o programa de hoje falando de futebol. É que na semana passada, durante 3 dias, os jornalistas Pedro Venâncio e Bruno Alves organizaram a primeira semana de futebol do Maranhão. E o destaque ficou pelo técnico campeão olímpico com a Seleção Brasileira de Futebol, Rogério Micali. Joelson Braga acompanhou a matéria e agora mostra para vocês. Com a marca de ser o primeiro treinador brasileiro a conquistar um ouro olímpico pela seleção de futebol, Rogério Micali falou para uma plateia formada de estudantes e profissionais ligados ao esporte que tanto encanta os brasileiros. As experiências vividas e as dicas de esquemas táticos fizeram parte da palestra na primeira semana de futebol realizada no Maranhão. Mas em um país onde a realidade da maioria dos clubes passa por problemas financeiros, dirigentes querendo escalar time e muitos improvisos. Como conciliar planejamento e estratégias táticas com esta realidade? Um grande desafio, na verdade, né, para equipes, né, e que a maioria que não tem estrutura física, não tem condições de poder dar uma boa condição aos seus atletas. Mas, por um outro lado, também nós somos brasileiros, né? É isso que forja a criatividade, a qualidade de treinamento que nós temos capacidade de exercer. Por essa dificuldade, por essa falta de condições, ela nos gera um poder de ser criativos. Então, não acho que isso sirva como desculpa para não executar um bom trabalho. É lógico que seria muito mais interessante você ter tudo disponível à tua mão para isso. Um dos organizadores do evento, este maranhense que vive há 6 anos no Rio de Janeiro e trabalha com jornalismo esportivo, voltado principalmente para a formação de atletas, a famosa base. Ele lembra que a base é uma das soluções para problemas financeiros dos clubes brasileiros. Eu costumo dizer que você só tem um jeito de ter um craque no futebol brasileiro, que é formando esse craque. É o único jeito. Mesmo para os clubes grandes, né? Mesmo para os clubes grandes do futebol brasileiro. Flamengo, Vasco, Palmeiras. O Palmeiras tinha um craque que era o Gabriel Jesus, que ele formou, né? Então, o Vasco tinha o Felipe Coutinho lá atrás. Os craques ficam pouco tempo, você capitaliza com venda e tudo mais, e consegue respirar financeiramente, né? Então, a formação é o único caminho de fazer o clube respirar financeiramente, a não ser que você tenha um patrocinador muito forte que pague todas as contas, o que não é o caso da grande maioria dos clubes brasileiros. O treinador Marcinho observou que, em momentos como este, é possível absorver conteúdo que podem ser praticados no dia a dia dos clubes. E mesmo com problemas de estrutura, é possível realizar um bom trabalho. Dá para fazer, na simplicidade, dá para fazer de acordo com o que a gente tem, com o que a gente tem de estrutura. Para isso a gente conseguiu nossos êxitos e conseguir também levar o clube aos títulos e nos levar também a uma carreira vitoriosa. O que fica claro é que o futebol tem evoluído e os clubes precisam buscar organização e os treinadores se qualificarem para o jogo, como lembrou este outro organizador do evento. Até pouco tempo atrás, o futebol era visto muito como conhecimento empírico. Eu sei, eu fiz, eu vi, eu vi o Pelé, eu vi o Rivelino. Beleza, legal, é história, parabéns que você viu. Mas as coisas também mudam. Se um médico, se na medicina surgem novos métodos para você, por exemplo, fazer uma cirurgia cardíaca, por que no futebol não podem surgir novos métodos de treinamentos, não podem surgir novos conceitos, novas ideias? O futebol não é você nasceu, eu sei, pronto. Você tem que estudar, a gente tem que estudar em todas as áreas da vida. E o futebol é mais uma dessas áreas. Pois é, amigos, a Semana de Futebol do Maranhão foi um verdadeiro sucesso. Eu também tive a honra de participar da organização ao lado dos meus amigos jornalistas lá da UFMA também, meus amigos lá da UFMA,
Pedro Venâncio e Bruno Alves. Além do Rogério Micali, que você pôde ver na matéria aí, o Joelson entrevistou ele brilhantemente, tivemos também a palestra do Bebeto Saltier, que é analista de dados, foi analista de dados da CBF durante as Olimpíadas 2016, que conquistou o único título que faltava para a seleção brasileira, que era o tão sonhado ouro olímpico, né, das Rio, conquistada na Olimpíada Rio 2016. E a palestra, cara, não trouxe apenas profissionais da área do esporte, não só educadores físicos, não, como o técnico Marcelo Vilhena, que é técnico da categoria de base do Atlético Paranaense, também esteve presente. O Rogério Micali, como nós sabemos, foi campeão olímpico, vice-campeão mundial sub-20 e também dirigiu recentemente a equipe do Atlético Mineiro, ainda neste Campeonato Brasileiro, da Série A, que não acabou. Mas também tivemos profissionais da área da comunicação, por exemplo, o Ricardo Porto, que foi durante muito tempo diretor de grandes eventos da TV Globo, e também tivemos a participação, Gleidson, de atletas e de profissionais, inclusive do motoclube, um técnico Marcinho, estava inscrito lá no evento e pôde participar de todo o evento lá, aprendendo e acumulando experiências. O Joelson entrevistou o Marcinho e o Marcinho falou da importância que foi trazer esse evento para o Maranhão. Conversando depois com meus amigos Pedro Venâncio e Bruno Alves, tivemos a certeza, cara, que no ano que vem nós faremos de novo a Semana de Futebol do Maranhão. Portanto, este foi o primeiro passo e no ano que vem nós faremos a segunda Semana de Futebol do Maranhão. Nosso amigo Gleidson também deu todo total apoio lá na parte lá de áudio e vídeo, né? Também tu falou de vídeo lá também, né? Áudio e vídeo, o Gleidson também participou lá, ajudou a gente. E dessa forma nós vamos trazer para o Maranhão mais ensinamentos, né? Parte teórica do futebol que tanto faz falta aqui no Maranhão, tá vendo? E galera, agora nós vamos falar sobre a Copa São Luís de Futebol 7. O Ronald II acompanhou, aliás, nesse final de semana, uma rodada dessa Copa São Luís de Futebol 7 e traz pra gente as informações. Durante a folga do futebol profissional, muitos atletas dispensaram um descanso das férias para participar de uma competição que tem movimentado 23 equipes dentro das 4 linhas na capital maranhense. Estamos falando da Copa São Luís de Futebol 7. A modalidade se refere a um esporte coletivo jogado entre 2 times de 7 jogadores cada um e 2 árbitros que se revezam na aplicação das regras. A competição já teve várias partidas realizadas e promete muita coisa na reta final. A gente esperava fazer uma competição com 12 equipes, né? Acabou que deu 23 equipes, a gente teve que parar as inscrições, porque senão ia dar muito mais equipes, a gente ia conseguir terminar agora em dezembro a competição, né? Então ficou muito bom o campeonato, o torcedor maranhense está abraçando, o desportista maranhense está abraçando a competição, uma modalidade que vem crescendo muito no Brasil e o Maranhão não poderia ficar de fora dessa modalidade. Além de ter apenas 7 jogadores em cada time, o futebol 7 tem outras diferenças da modalidade tradicional. Enquanto uma partida de futebol tem duração de 90 minutos, sendo dividida em 2 tempos de 45, no futebol society, esses 2 tempos possuem apenas 25 minutos cada. O escanteio é batido com as mãos. As dimensões de um campo de futebol pode variar de 45 por 90 a 90 por 120 metros. O tamanho de um campo adequado para o futebol 7 é de 40 por 20 a 60 por 40. Nesta oportunidade, o Vila Real, time do ídolo do moto Kleber Pereira, enfrentou os veteranos, time do Pelezinho. A Buda abriu o placar para o Vila Real. A partir daí, o jogo seguiu meio truncado, com os veteranos tentando alcançar o empate. Chegaram a marcar 2 gols, mas a Buda e Kleber Pereira conseguiram manter a pegada e garantiram a vitória. Foi um pontapé importante, né, hoje. Iniciamos com 3 pontos, uma excelente equipe, onde os 2 Pelé, Erlon e outros jogadores também de bastante qualidade. São os caras que eu conheço da bola há bastante tempo, aí, vi jogar quando era criança e tem meu respeito. Acho que todo jogo é difícil, né? Agora é mais difícil do que quando eu jogava profissional. Amador é muito mais difícil, né? Tem contato, tem aquele agarra-agarra, aquele fala-fala. Então, mas é bom. É só de participar, é maravilhoso. Então, só tenho a agradecer pelo convite e pela organização também do evento aí. Parece que está vindo outros eventos aí
não só esse aqui, como outros, para outras idades também. Eu acho que é bom incentivar também. Tem muitos coroas bons também de bola que eu jogo aí, 40, 35, então é bom. Então, a brilhantar o espetáculo. Tomara que tem tudo para dar certo, se Deus quiser. Do outro lado, Pelezinho lamentou a derrota, mas segue otimista na competição. Nossa equipe lutou até o final, né? Nossa equipe muito boa, a equipe também adversária muito boa também, bem qualificada. Mas esperamos aí que a próxima partida a gente possa sair com a vitória e buscar a classificação. Pois é, amigos, como você pode ver na matéria do Ronald II, a Copa São Luís de Futebol 7 já é um sucesso, viu, meu amigo Gilson, meu amigo Jânio, meu amigo Gleidson, sucesso absoluto, presença de ex-atletas e de atletas profissionais até, ó. Nesta matéria nós podemos ver o time do Kleber Pereira, do atacante Kleber Pereira, que fez sucesso no Motoclube do Maranhão, fez sucesso no Santos, no Atlético Paranaense, campeão brasileiro, e o que mostra que o crescimento desse esporte aqui no Maranhão e principalmente aqui em São Luís. Tivemos também uma entrevista com o Valdemir Rosa, que é o presidente da Federação Maranhense de Futebol 7, o Dadá, o nosso amigo Dadá, inclusive que participa muito com a gente aqui na nossa entrevista do programa Esporte em Debate, já foi diretor técnico da equipe do Motoclube em algumas edições passadas dos campeonatos maranhenses. Então, esse crescimento do Futebol 7 é importantíssimo também para o crescimento de uma nova modalidade aqui do esporte amador em São Luís. E amigos, agora no próximo bloco você vai conferir uma entrevista exclusiva que eu fiz com o presidente da Associação Maranhense de Rugby e também com um atleta, a Fernanda, que foi campeã do circuito interestadual de rugby lá em Belém. Olá amigos, já estamos de volta e hoje nós vamos falar de rugby. E para falar dessa modalidade que tem crescido muito aqui no Maranhão, eu estou aqui ao lado do Thiago Mitoso, né, Thiago? Que é o presidente da Associação Maranhão de Rugby, né? E da nossa amiga Fernanda, né, Fernanda? Que foi campeã agora do circuito interestadual de rugby lá em Belém, campeã geral, né, Fernanda? Exato. Olha, galera, a gente vai falar aqui do rugby, eu vou falar com o Thiago aqui, com a Fernanda, para apresentar para vocês essa modalidade que tem crescido muito, não só aqui no Maranhão, mas também no Brasil. Mas vamos começar, Thiago, falando da diferença, né, dos tipos de jogo de rugby. Temos eu já sei que fiz uma pesquisa antes, né, temos o rugby de 15 e o rugby de 7, né? Isso. Explica pra gente aí qual é a diferença de um pro outro e tal, como é que são disputados esses jogos. Isso, são as duas modalidades mais comuns, né, de ser televisionado, de a gente ter acesso, mas existem aí inúmeras formas de jogar rugby. Certo. Rugby League, o Beach Rugby, o rugby de 10, o 7, que é a modalidade olímpica, que é essa que a gente joga, e a modalidade 15, que é a modalidade tradicional, digamos assim. A diferença entre o rugby 15 e o rugby 7 é a quantidade de atletas que jogam, óbvio, né? O tempo, que o rugby 7, por ser um jogo que precisa ser televisionado, que precisa ter mais dinâmica, é um jogo de 2 tempos de 7 minutos. São 14 minutos de jogo, de tempo corrido, e por isso é um jogo mais divertido de se jogar. Sim, trazendo aqui para o nosso cenário aqui do Brasil, que é o futebol, é o esporte que reina, né, até então, dentro das dimensões de gramado, são as mesmas dimensões do futebol, do jogo de rugby? São, inclusive o campo do futebol do rugby, desculpa, é um pouco maior. Ainda é um pouquinho maior, né? É um pouco maior. É 110 por 70. Isso, e inclusive o rugby de 7 também é disputado nessas dimensões? Nas mesmas dimensões, só que com número reduzido, então cansa mais. Né? E o tempo de cada um, a diferença de tempo do 7 para o 15, porque eu vi que o jogo de 15 tem um tempo maior, né? Se assemelha ao do futebol, o número o tempo do jogo de 15. São 2 tempos de 40. Sim. Não tem prorrogação. Quando o jogo termina os 80 minutos, na verdade o jogo só termina quando a bola sai ou quando houver alguma penalidade, depois de passar desses 40 minutos. Ou seja, se a bola não sair do jogo com 50 minutos, o jogo não acabou. O rugby também é um esporte, vamos dizer assim, quase que irmão do futebol, porque os dois tiveram a origem lá no Reino Unido, na Inglaterra lá, e também do futebol americano, né, que já é derivado do rugby, né, que eu até acredito que o futebol americano é mais midiático e tal, tem uma fama de entretenimento, de show e tal. Considero até o rugby, que ao meu ver, um esporte mais raiz, vamos lá, a galera tal chega junto mesmo, né? Mas a sua avaliação, assim,
você pode ver aqui no Brasil, ultimamente, com o crescimento da NFL, o rugby está ficando e perdendo para a NFL assim aqui no Brasil, ou você pode perceber um crescimento do rugby ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, o rugby cresce tanto quanto os outros esportes, inclusive nesses últimos 5 anos foi um dos esportes que mais teve crescimento dentro do Brasil, Sim. Né? Com dados aí da Confederação. Diferentemente do futebol americano, que apesar de ser um esporte muito popular na América do Sul e na América do Norte, mas a grande parte da Europa toda joga o rugby. Né? Isso, a Ásia. A joga Oceania ali o também é muito forte, Nova Zelândia, isso, né? Exatamente. Exatamente. E eu queria perguntar para ti a respeito agora dessas conquistas, porque eu sei que você é o presidente da Associação Maranhense de Rugby, né, da Amaru, e a Fernanda é atleta, né, galera, da Amarula, né, que é a equipe feminina da Associação Maranhense de Rugby, e conquistou, né, o título do circuito interestadual em Belém. Agora foi disputado agora nesse mês agora de novembro, né? 18. No dia 18. E, Fernanda, explica pra gente como foi conquistar esse circuito interestadual. Eu sei que tiveram algumas etapas antes, né? E vocês se sagraram campeãs do circuito interestadual, vencendo inclusive algumas etapas antes disputadas aqui no Maranhão, né? Explica pra gente como foi isso. Pois é, o circuito ele é formado por 3 etapas. A primeira foi em Tuntum, aqui no Maranhão, a segunda aqui em São Luís e a terceira foi em Belém. E esse aqui é o troféu de São Luís, Esse é o troféu de né? São Luís e esse é o troféu do circuito geral. Né? Em Tuntum a gente ficou em segundo lugar, foi a primeira etapa. O time está vindo para uma reformulação, então foi a primeira etapa depois desse processo que a gente ainda está passando, na verdade. A segunda etapa foi essa de São Luís, que a gente tem o troféu aqui de campeão, que saímos invictas. E teve a terceira etapa em Belém, que também saímos invictas. E aí fomos campeãs do circuito como um todo. Só para a galera entender, é um circuito interestadual, tinham atletas de quais estados? As equipes eram times do Maranhão, do Pará e também do Piauí, confere? Isso. Maranhão, Pará e Piauí, né? É um circuito masculino e feminino. Hoje Sim. o Maranhão Rugby, a gente foi apenas com time feminino, mas o circuito é um circuito grande, tem muitas equipes, masculino e feminino. A etapa de São Luís foram 16 equipes, se não me engano. Então é um circuito bem extenso. A gente estava conversando aqui agorinha, gente, fora do ar, aqui nos bastidores, você me disse, né, e você também, que o nosso Maranhão Rugby, as Amarulas, né, elas vão disputar ano que vem o circuito interestadual lá da região centro-oeste, né? Aí Como é que é isso aí? É maior, é mais difícil? Para a galera entender um pouquinho também a respeito disso. Em março a gente tem um campeonato Piqui, né, que é o circuito centro-oeste, tem etapas em Goiânia, Brasília e a terceira, se não me engano, é Belo Horizonte, mas eu não tenho certeza. A gente vai jogar de Goiânia, que é a primeira. Estamos buscando apoio e patrocínio para a gente conseguir ir em todas. Já em março, né? Em março, isso. Mas a primeira é certeza que é a de Goiânia, em março, que é a primeira do circuito centro-oeste. Esse circuito é mais difícil. Tem várias equipes que já disputam o Campeonato Brasileiro, que é a nossa meta chegar lá em 2019. Sim. Então, a gente vai tentar subir um pouco o nível dos nossos oponentes também para que a gente cresça, aprenda mais e pegue mais experiência também. Entendi. Agora sim, você falou de Campeonato Brasileiro. O que está faltando para uma equipe aqui do Maranhão chegar a disputar o Campeonato Brasileiro de Rugby? Qual o procedimento? Tem que disputar alguma qualificatória? Como é que é isso? Explica pra gente. Isso. Para você ter o aval da confederação, digamos assim, para participar do brasileiro, tem que passar pela classificatória, que é o Qualify, que acontece também em março. E lá são selecionadas 8 equipes, que serão as equipes fixas do Campeonato Brasileiro. Certo. Então, se você for e conseguir ficar entre as 8 primeiras equipes, você tem o direito a ir para o brasileiro. Mas o brasileiro acontece quase todo na região sul e sudeste. São várias etapas, cada final de semana em uma cidade, do sul e sudeste. Então, além de ter que passar por essa classificatória, tem que ter o apoio financeiro para conseguir levar o time todo, né, que são 12 mais a comissão técnica, para essas cidades com hospedagem, alimentação. Então, além do Qualify, tem outras coisas que ainda não nos permitem participar do Campeonato Brasileiro. O brasileiro ele é disputado em finais de semanas, né? Durante um semestre inteiro, é isso? Isso. Então vocês teriam que fazer várias viagens até o sudeste, sul do país para fazer. Então, galera, olha aí, Gleito, tá vendo aí? Quem quiser ajudar o Maranhão Rugby vai precisar de ajuda, porque tem que sair daqui de São Luís, que a gente já sabe que já é meio complicado, até voo aqui de São Luís é mais caro, para poder disputar o Campeonato Brasileiro, mas não é para agora, né? Pelo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, tem ganhar essa experiência, ganhar cancha primeiro, para assim em 2019, né? Que foi o que vocês me passaram, finalmente disputar o Campeonato Brasileiro. Aliás, disputar a classificatória para depois disputar o Campeonato Brasileiro de rugby, né?
E, Thiago, a gente estava aqui falei de rugby, falando dessas conquistas de vocês, dessas medalhas que vocês estão conquistando. Eu queria, cara, que você falasse pra gente a respeito justamente de patrocínio, porque a gente sabe que aqui no Maranhão nós fazemos esporte profissional e esporte amador e sabemos a dificuldade que é conseguir patrocínio no esporte, assim, vamos dizer assim, ainda não está no nível profissional, está no nível amador ainda. É muito complicado e eu queria assim, como é que vocês estão se virando, né, para conseguir levar essas meninas para viajar para Belém, fazer campeonato em Tum-Tum, aqui em São Luís, como é que está sendo isso, cara? A gente, graças a Deus, esse ano a gente conseguiu grandes patrocínios e apoiadores que nos permitiram que nos permitiram chegar a essas etapas hoje sem nenhum custo, tá? O único, bem, né? Então já tá bastante. O custo que das atletas que elas tiveram foi só de alimentação lá, mas que não foi muita coisa que normalmente a gente já passou no passado, né? Que a gente já enfrentou. Em que a gente tem que tirar do próprio bolso, viajar 26 horas para outros estados, para Natal, por exemplo, em 2012. Essa realidade já mudou. Já mudou. Isso mostra o crescimento do esporte no estado. Hoje a gente conta com 5 patrocínios que levamos na camisa para onde nós vamos, porque são pessoas empresas que estão com a gente e nós pretendemos levar eles aí para nível nacional, né? Entendi. E as próximas competições, então, são a Copa Piqui, né? Isso, em março, né? E tem algum evento que eu vi vocês comentando, vai ter um evento e tal do rugby e tal. Seria para arrecadar assim, recursos e tal, para vocês desenvolverem o rugby aqui no Maranhão? Na verdade, todos os anos, desde que o rugby chegou no Maranhão, né? A gente realiza no final do ano uma confraternização que a gente chama de Rugby Day. Tá? O Rugby Day é uma confraternização de todos os praticantes de rugby, independente de time, que hoje nós já contamos com 5 times aqui. Sim. Mas independente disso, a gente faz uma confraternização, faz um amistoso, que todos jogam juntos. Misturam os times também, Misturam os times, independente de time ser adversário de campo ou não. E está programado para que dia esse evento, esse Rugby Day, né? A gente está programando aí para a segunda semana de dezembro, ou terceira semana de dezembro, até antes do recesso aí de final de ano, mas com certeza vai ter. Vai ter, né? A galera vai poder se confraternizar. Eu gostaria de agradecer vocês pela presença aqui no programa Esporte Debate, o Thiago, a Fernanda, e dizer que agora você tem aqui, vou dar aqui um tempo para você para falar com o nosso pessoal, o pessoal do rugby aí, seus agradecimentos finais aqui das nossas entrevistas aqui. Então, a gente queria agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, de estar mostrando o rugby e dizer que o rugby existe no Maranhão e que nós somos grandes sim, nós podemos chegar a disputar campeonatos fora daqui do estado, desse eixo nordeste, e pretendemos aí alcançar voos muito mais longe e nos tornar assim profissionais, que nós temos muito potencial, né? Nós podemos sim chegar longe. Valeu. Obrigado. Amigos, como vocês puderam ver, nós estamos aqui mais uma vez no programa Esporte Debate tentando trazer todas as modalidades possíveis, né, para o nosso telespectador, né? Nós já fizemos isso com o rugby, como fizemos agora com o presidente da Associação Maranhense e com a Fernanda, fizemos com kitesurf, com o kart, vôlei, basquete, jiu-jitsu, judô, já falamos de tudo aqui, de quase todos os esportes e, claro, também do futebol. E desta vez essa entrevista foi importante para ressaltar não só o crescimento do rugby aqui no Maranhão, mas também as vitórias, porque as meninas, como vocês puderam ver na entrevista, as meninas de Rugby 7, as Amarulas, né, conquistaram este título importantíssimo para o estado do Maranhão, que foi o circuito interestadual, inclusive disputando com equipes de outros estados, né, lógico, com equipes do Piauí, do Pará e do Maranhão. Então, é muito importante para o esporte e para o esporte amador, para o crescimento, esse espaço que a TV Assembleia sempre oferece, né, para todas as modalidades esportivas, viu, galera? E olha, no próximo bloco, nós vamos mostrar o jogão que aconteceu no Estádio Castelão, entre as equipes Master do Sampaio Correia e do Clube de Regatas do Flamengo, lá do Rio de Janeiro. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de futebol mais uma vez. É que neste domingo, lá no Estádio Castelão, às 4 horas da tarde, tivemos um jogo entre a equipe Master do Sampaio Correia e a equipe Master do Flamengo. Veja como foi.
Uma geração de craques dentro de campo para um jogo festivo de futebol master. Pelo time do Flamengo, lendas do futebol como Adílio, Andrade, Cláudio Adão e Edilson Capetinha. Pelo tricolor maranhense, Juca Baleia, Paulo César, Neguinho, Beato Lopes e Raimundinho Lopes. E logo com 13 minutos de partida, Edilson Capetinha abriu o placar para o time visitante. 20 minutos depois, sem nenhuma dificuldade, Cláudio Adão faz o segundo gol do Flamengo. Com 24 minutos, Edilson Capetinha, de novo, sozinho, só ele e o goleiro, deixou o placar de 3-0 para o Flamengo. Enquanto isso, o Sampaio tentava alcançar a diferença de gols. Assim, só chutando de longe. Estratégia sem sucesso. Fim do primeiro tempo, 3-0 para o Flamengo. No segundo tempo, foram 17 minutos sem nenhuma ameaça dos dois lados. Muitas jogadas mal finalizadas e muitas bolas fora. Até que em um desses ataques, que pareciam não dar em nada, acabou em pênalti. Cláudio Adão bate e, com categoria engana o goleiro, faz mais um, 4-0 para o Flamengo. O tricolor resolveu reagir e, com 21 minutos do segundo tempo, Iltinho fez o primeiro gol do time da casa. Só que o Flamengo não estava para brincadeira, não. Piá fez o 5º gol do time e, para fechar com chave de ouro, Edilson faz o 6º gol. Fim de partida, 6-0 para o Flamengo. E olha que tinha muita gente achando que seria um jogo mais tranquilo, paradão. Que nada. Os times se mostraram firmes dentro de campo e surpreenderam a torcida que, mesmo pequena, foi vibrante. A experiência ainda vale muito quando o assunto é futebol. Não, a partida foi excelente. O time deles é um time técnico, um time de ex-jogador. E jogadores bom, que jogou fora daqui, jogou em todo lugar do Brasil, todo lugar, alguns fora do Brasil. Mas é um prazer imenso vir aqui. Mas o que valeu mesmo nessa partida inesquecível foi a diversão. Dividir a experiência até com jogadores como o caso do Adílio, o Andrade. E eu acho que quem viu, veio hoje aí, viu um grande espetáculo. Embora que o placar foi elástico, né? Mas nós mostramos que a velharia, podia dizer a velharia, né? Não é nem velho, o tempo que está passando, mas dá ainda para jogar uns bons tempos. Divertiu tanto dentro de campo como no vestiário, né? Aquela alegria de reencontrar velhos amigos. E aqui dentro de campo também, você viu o Edilson dando espetáculo, nossos jogadores também aqui, de vez em quando a gente fazia um espetáculozinho, porque o jogo de hoje foi um jogo festivo, né? Um jogo para o torcedor. Pois é, amigos, e não deu para o Sampaio. 6-1, viu, Gil? Seu Flamengo derrotou o Sampaio Corrêa por 6-1 no Castelão. O Flamengo veio com aquela seleção, base do time campeão da Libertadores do Mundo lá em 81. Tinha Adílio, tinha Andrade, até o Capetinha Edilson, que é mais recente, também esteve presente. E não deu para o Sampaio, do goleiro Juca Baleia e dos outros tantos ídolos aqui da nossa Bolívia querida. Pois é, não deu, 6-1 Flamengo e agora fica para a próxima. A iniciativa foi excelente, fazer esse amistoso de futebol master, principalmente nesse momento que o futebol profissional do Maranhão está de férias, né? E amigos, agora nós vamos falar de algumas novidades. Primeiramente eu vou começar aqui falando do Sampaio Corrêa, viu, Gilson? Eu sei que você é motense, mas vamos falar de Sampaio Corrêa. O Sampaio, Gilson, anunciou a contratação do lateral direito Bruno Moura. Ele mesmo, que já esteve aqui há 3 anos atrás, em 2015, ele esteve aqui em São Luís, defendendo as cores do Sampaio. E com esse reforço, o Sampaio já tem alguma série de reforços confirmados. Olha aqui, nós temos o goleiro Andrei, aquele que jogou pela equipe do Volta Redonda contra o Sampaio Corrêa aqui em São Luís. O também goleiro André Luiz, que veio do 15 de Piracicaba. O zagueiro Joécio, que veio lá da Paraíba. O volante Nonato. Rafael Pernão, esse mesmo é o nome do jogador. E o atacante Eriks, esse aqui foi indicação pessoal do Francisco Diá, estão em negociações já avançadas com o Tricolor. E olha, a apresentação do Sampaio será nesta terça-feira, todo o elenco, dia 28 de novembro, para começar assim a temporada 2018. Porque em 2018, amigos, o Sampaio vai ter Campeonato Maranhense, vai ter Copa do Brasil, Copa do Nordeste, que começa já no mês agora de janeiro também, junto com o Campeonato Maranhense, e o carro-chefe, né, que é o Campeonato Brasileiro da Série B. E olha, amigos, agora nós vamos falar do Marlon Coutrinho. Você sabe por quê? O Marlon Coutrinho, ano passado, foi o técnico que teve eu considero assim, que teve um dos maiores destaques
aqui no Maranhão. Ele dirigiu aquela equipe do Cordinho naquela campanha fantástica no Campeonato Maranhense desse ano de 2017, né, chegando à final do campeonato e inclusive ganhando um dos 2 turnos, logicamente, para poder disputar a final com a equipe do Sampaio Corrêa. Teve todo aquele imbróglio do Campeonato Maranhense e o Marlon Coutrin já anunciou a sua renovação de contrato, não com o Cordino, mas sim com o Bacabal, que ele dirigiu durante a segundinha desse ano de 2017 e o Bacabal está classificado para o Campeonato Maranhense de 2018. E o comandante já temos, será o Marlon Coutrin. E o Marlon já tem alguns reforços na lista dele para o time do Bacabal. Nós temos o meia Rafael Potiguar, os atacantes Ted e o atacante Rony, que estarão no Bacabal nesse ano de 2018, defendendo lá as cores do Leão do Mearim. E agora, nós vamos falar de Maranhão Atlético Clube, do MAC, o Bode Gregório, que é o segundo time do nosso amigo Gilson aqui, que está presente aqui, atento demais a seu WhatsApp aqui, que ele não desgruda do WhatsApp. Nós vamos falar do MAC. Sabe por quê, galera? É que o Meinha, aquele mesmo ídolo aqui do futebol maranhense, está fechado com o MAC, confirmado, e a pré-temporada já tem data. Dia 11 de dezembro começa a pré-temporada do Demolidor de Cartazes, visando, ano que vem, o Campeonato Maranhense de 2018. E tem algumas novidades aí de bastidores, é o seguinte, o Eloy, o craque Eloy, que foi ídolo da equipe do Sampaio Corrêa e esse ano até começou bem na equipe do Maranhão Atlético Clube, depois teve uma queda junto com a equipe já nas fases finais da Série D, também já renovou. E o MAC, meus amigos, olha só, pode ser considerada a bomba da semana, está atrás de contratar o jogador Pimentinha. É isso mesmo, viu, Gleidson? O Pimentinha, que pertence ao Sampaio Corrêa, está emprestado à equipe do Clube do Remo de Belém do Pará, onde jogou essa Série C lá, e inclusive eu até separei aqui uns números, ó. O Pimentinha, lá no Clube Paraense, fez 17 jogos durante a Série C inteira e marcou apenas 1 gol. E como nós sabemos, tivemos todos os problemas extracampo que o Pimentinha ele leva, né, para todos os clubes que ele tem ido assim ultimamente, não está muito bem na fita o Pimentinha. Então, o MAC já se preparando para essa temporada 2018, já anunciando o técnico Meinha, começo da pré-temporada no dia 11 de dezembro, renovação com o Eloy e com o atacante Giliardi também, que é a joia rara que o Jurinha, né, o nosso Juraci Filho, batizou. O Giliardi como a joia rara do Parque Valério Monteiro também está renovado. O zagueiro Lucas também renovou o contrato e o lateral Rômulo Ferreira. Portanto, essas foram as informações do Maranhão Atlético Clube. E amigos, é um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez, apresentando o nosso programa Esporte em Debate. Você sabe que você pode conferir o nosso programa com as suas reprises nesta terça-feira, às 7h30 da manhã e às 14h30, 2h30 da tarde, né? E também acompanhar todo o nosso programa através do site da Assembleia, que é o al.ma.leg.br, sem esquecer também que o nosso programa passa na TV Assembleia, lógico, e no canal aberto 51.2 digital e na TVN canal 17. Nossos meios, canais de interação além do nosso site, que é o al.ma.leg.br, tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828. Portanto, amigos, é um prazer enorme estar aqui com vocês apresentando o nosso programa, mais uma vez aqui o Esporte em Debate, e até a próxima.